A nossa perícope é Lucas 16, 1 a 15. É uma parábola de Jesus, é uma parábola que só temos no Evangelho de Lucas, com uma temática que terá continuidade na segunda metade de Lucas. O tema da pobreza e da riqueza, especialmente da riqueza, que é um assunto que Jesus tratou várias vezes e que aparece de modo todo especial no Evangelho de Lucas. Vamos então ao texto, Lucas 16, versículo 1. Elegende kai prostus matetas, anthropostis en plusios hos eichen oikonomon, kai hutos dieblete auto hos diascorpidzonta hyparchonta autu. Elegende kai prostus matetas. Literalmente dizia também para os discípulos. Quem dizia e que discípulos? É uma frase bastante resumida e até a Almeida Revista Atualizada do século passado ela já explicitou o sujeito, disse que Jesus disse isso para os discípulos. Há uma variante textual dizendo os discípulos dele. Fica subentendido que é uma fala de Jesus para os seus discípulos. Esse detalhe é importante porque no capítulo 15 Jesus falou com a oposição. Agora Jesus fala com os de dentro, com os discípulos. Essa, portanto, é uma mensagem para a igreja. Então, a história de um homem, um certo homem, anthropostis, um certo, en plusios, era rico. Hos eichen oikonomon. Esse eichen é uma forma de imperfeito do verbo eche, o verbo ter, a saber, o qual tinha oikonomon. Ele tinha um administrador, um econômo, um servo. E a gente nota que ele tinha ampla liberdade. Talvez fosse um escravo, não necessariamente, mas ele tinha liberdade, embora liberdade com responsabilidade. Ele tinha que prestar contas. Kai hutos dieblete auto. E este, a saber, este administrador, foi denunciado a ele, a saber, ao homem rico, como desperdiçando os bens dele, a saber, do dono do homem rico. Dieblete é um rapax legomenon, ou seja, uma palavra que ocorre só aqui, é do verbo diabalo, que significa simplesmente que alguém fez uma denúncia. Se essa era uma denúncia baseada em fatos verdadeiros ou não, o texto não diz. A gente sabe que o dono, o homem rico, levou essa denúncia a sério. E qual era a denúncia? Esse administrador estava diascorpidzonta hyparchonta. Ele estava esparramando, espalhando, desperdiçando. Diascorpizo dá essa ideia de simplesmente jogar fora os bens do seu dono, do seu patrão. Esse diascorpizo é o mesmo verbo que ocorre na parábola do filho, em Lucas 15, o filho desperdiçou todos os bens do pai dele. Versículo 2. Kai phonesas auton eipen auto, titutu akuo peri zu. Apodos ton logon tes oikonomias zu ugardini eti oikodomein. Caifonesas e chamando a ele. Quem chamou a quem? Certamente o patrão chamou o administrador, quer dizer, tendo-o chamado, ele disse a ele, titutu akuo pirizu, o que isto ouço a respeito de ti? O que é isso que estou escutando a teu respeito? E continuou a fala do senhor rico. Apodos ton logon tes oikonomias zu. Apodidomi é entregar. Entregar o quê? Entregar a palavra, a conta, o relatório. Logos aqui tem o sentido de um relatório, de uma prestação de contas.
O conjunto apodos ton logon significa presta contas da tua administração, ugardini et oikonomein, pois não podes mais administrar. Dine é do verbo dinamai, e segunda pessoa do singular. Tu não podes mais oikonomein, administrar. Versículo 3. Eipende en heautu ho oikonomos, tipo Jesu hoti hokirius mu afaireitai ten oikonomian ap emu. Skaptein uk ishiu epaitein ais hinomai. Agora começa um detalhe interessante das parábolas, ou algumas das parábolas de Jesus em Lucas, que é o fenômeno do solilóquio, do falar consigo mesmo, dentro de si, ou então para si mesmo em voz alta. Eipende en heauto. Esse mesmo fenômeno aparece lá em Lucas 12. O homem rico começa a pensar consigo mesmo, ou ele começa a pensar o que ele vai fazer. Então, ele disse em si mesmo, a saber, o oikonomos, tipo Jesu, que farei? Hoti hokirius mu afaireitai ten oikonomian ap emu. Porque o meu Kyrios, o meu Senhor, interessante, importante esse termo, Kyrios, afaireitai, ele vai tirar, ou está tirando a administração de mim. Vou ficar sem administração. E ele fica, então, levantando possibilidades. Na hora de ele perder essa administração, o que ele poderia fazer? Skaptein uk ishiu. Cavar não tenho forças, ou seja, para cavar, ou poderia ser também trabalhar a terra, mas literalmente é cavar. É um verbo que ocorre 3 vezes, todas elas em Lucas. Então, fazer serviço pesado. A outra possibilidade seria epaitein. Epaitein seria pedir, no caso, pedir esmolas. Ais hinomai. Estou envergonhado, ou seja, tenho vergonha de pedir. Então ele tinha várias possibilidades, aqui são listadas 2, do que fazer na hora de perder o emprego. Versículo 4. Egnon tipo Jesu, hinahotan metastato ectes oikonomias, dexontai me eistus oikos auton. Aqui não tem nenhuma transição. De repente, egnon, já sei. Ou seja, depois de um processo de reflexão, ele chega a uma conclusão. Já sei, egnon, gnosco. Verbo gnosco, né, egnon, tipo Jesu, já sei o que vou fazer. Para que, quando metastatou, quando eu for removido da oikonomia, da administração, para que me recebam. Dexontai é um subjuntivo, depois da conjunção hina, 99,99% das vezes temos um subjuntivo, dexontai, aquela desinência com o ômega. Então ele espera que com essas atitudes que ele vai tomar, eles o recebam nas suas casas. De que maneira? O texto não diz, também não é importante. Versículo 5, agora ele começa a agir. Kai proskalesamenos hena hekaston ton chreopheleton tu kyriou heautu elegento proto. Poson opheleis to kyrio mu. Proskalesamenos, chamando para junto de si hena hekaston, cada qual, ou seja, todos, cada um dos chreopheleton, cada um dos devedores. Esse mesmo termo aparece também em Lucas 7, aquela parábola dos devedores que Jesus contou. Então os devedores, ele chamou os devedores do seu senhor e ele falou para o primeiro, fez a pergunta, Poson, quanto deves ao senhor meu? Versículo 6, Rode eipen, hekaton batus elaiu, Rode eipen auto, dexai zuta grammata kai katizas tacheos grapson penteconta.
O grego tem essa possibilidade de simplesmente mudar o falante, dizendo rode eipen, mas ele disse, ele respondeu, hekaton batos, 100 batos de azeite. Esses batos nós traduzimos hoje por barris. Era uma medida de líquidos e isso, pelos cálculos, daria uns 3.000 litros de azeite no valor de 1.000 denários. Mais ou menos 3 anos de trabalho para um trabalhador comum. Ou seja, era muito azeite que estava como dívida. E aí, o que rode eipen autor, o outro disse, a saber, o administrador, disse ele, dexais uta grammata, pega as tuas letras, os teus escritos, a tua conta, ta grammata, e sentando-te, catizas, tacheos, esse tacheos está no meio ali, podendo modificar tanto o catizas como o grapson. Mas no fundo não faz muita diferença. Senta depressa e escreve, ou senta e escreve depressa. Penteconta, ou seja, de 100 passou para 50. Versículo 7. Epeta hetero eipen, zide poson opheileis, rode eipen hekaton chorus situ. Legei auto dexais uta grammata kai grapson ogdoe conta. Agora vem o segundo, né? Depois, a hetero, a um outro, ele disse, zide poson, e tu, quanto deves? Esse poson é quanto, é uma forma de, é um interrogativo. Rode eipen, então o devedor respondeu ou disse, nós colocamos geralmente perguntou e respondeu, mas em grego sempre é o verbo dizer. Pelo contexto a gente sabe que é uma resposta. Hekaton chorus situ, são 100 coros de trigo. Mas esse coros também não significa nada, nós colocamos hoje então sacos de trigo, também não é pouca coisa no contexto daquele lugar, daquela época. E então o administrador diz a ele, dexais uta grammata, de novo o mesmo imperativo, pega os teus papéis, os teus escritos, a tua conta e escreve 80. Então, de 100 para 50, agora de 100 para 80. Agora a gente esperaria, de repente, um terceiro personagem, que é a famosa regra dos 3 nas parábolas de Jesus. Só que não. Temos só 2 e, ao final dessa sequência de 2, entra em cena o Kyrios. Kai epenesen ho Kyrios ton oikonomontes adikias hoti phronimos epoiesin. Hoti hoi huioi tu aionus tutu phronimoteroi hypertus hius tes photos, eisten genean ten heauton eisin. Epenesen é do verbo epaineo, é louvar, elogiar. O grego koine gosta dessas formas verbais com esses prefixos preposicionais, epaineo. Então, o Senhor elogiou o oikonomon tes adikias, o administrador da injustiça, o administrador injusto, porque phronimos, porque sabiamente ele fez. Hoti hoi huioi tu aionus tuto, porque os filhos deste século, phronimoteroi. É o mesmo termo phronimos, que tem a ver com o uso da mente, mas é um comparativo. Esse teros no final é comparativo. Phronimoteros são mais sábios, além do que os filhos da luz, na própria geração deles. Lembrando que filho de alguma coisa é uma expressão semítica. Filho da luz é alguém que
não foi gerado pela luz propriamente, poderia também ser, mas é alguém que pertence ao âmbito da luz. Ele é filho no sentido... A luz é como se fosse uma mãe, ela tem os filhos. Aqueles que são da luz são chamados de filhos da luz. Há toda uma controvérsia em torno desse versículo 8. Quem é este Kyrios que louvou o Senhor da injustiça? Aliás, que louvou o administrador injusto. Esse Kyrios, pela sequência da parábola, é o dono da propriedade ou o senhor desse administrador. Já houve quem interpretasse esse Kyrios no sentido de Jesus. Mas não há quem faz esse louvor não é em si Jesus. Essa é uma parábola esquisita, estranha, e sempre foi assim na igreja antiga, ou nos primórdios da igreja. Os pagãos, eles diziam, não podemos levar a sério uma religião cujo fundador contou uma história em que aparece como herói um administrador desonesto, né? Mas Jesus tem toda a liberdade de contar as histórias que ele quer, lembrando que a parábola não anda, digamos assim, em quatro patas. Ela encosta num ponto, ela encosta no chão, mas nos outros pontos não. Então a gente tem que levar isso em conta. Também há uma discussão sobre em que sentido este oikonomon é injusto. Seria em função daquilo que ele fez no começo, antes do patrão chamá-lo, ou seria em função daquilo que ele fez depois que a coisa ficou preta para o lado dele? Não sabemos. Ele, em todo caso, é descrito como injusto, mas o que realmente importa e que Jesus aproveita como lição é a esperteza. Quer dizer, ele foi elogiado por ser astuto, por ser fronimos, por ser previdente, por ter tirado o melhor de uma situação, por ter aproveitado bem os recursos do seu Senhor em seu próprio proveito. E aí vem a primeira lição. Os filhos deste mundo são mais sábios do que os filhos da luz. Hoje já tem filhos da luz bem espertos, infelizmente, né? E claro que a igreja e os líderes de igrejas, todos eles sofrem quando alguém se mostra espertalhão, no mau sentido da palavra. Agora, então, onde termina a parábola? Aparentemente, ela termina na metade do versículo 8, ou então no final do 8, e o 9, o Nestle Aland aqui faz um subparágrafo indicando que existe uma pequena cesura, uma pequena pausa aqui, e começam então agora as lições. A grande pergunta que se faz no mundo da exegese é de quem são esses textos aqui, essas lições, essas várias lições. E aí, de novo, nós não temos como separar Jesus do evangelista. Se você olhar um texto de um autor mais crítico, um comentário ou coisa assim, ele não vai explicar, ou não vai incluir os versículos a partir do 9. Ele simplesmente pega o texto até o versículo 8. Mas a fala de Jesus continua e a nossa perícope vai até o versículo 15. Versículo 9. Kai ego himin lego, reautois poiesa te philos ectuma monates adikias, hina hotan eclipe dexonta himas eistas aionius skenas. Essa é uma lição tirada do versículo 4. Né? Quer dizer, você faz bom uso dos recursos para um futuro. Então, eu digo a vocês, a vós, para vocês mesmos, para vós mesmos, poiesa te fazei amigos ectu mamonates adikias. Da mamona, ou do mamon, da riqueza, esse é um termo aramaico para riqueza, da riqueza injusta, da riqueza deste mundo, para que quando esta faltar, quando esta eclipe, recebam a vocês nos tabernáculos eternos. Então, fazer bom uso dos recursos, investir
os bens deste mundo com vistas a valores e bens eternos. Essa é a primeira lição. Versículo 10. Ho pistos en elachisto kai en polopistos estin, kai ho en elachisto adikos, kai en polo adikos estin. O que é fiel no pouco, também no muito fiel será, ou fiel é. E o que é adikos, o que é injusto no pouco, ele também vai ser injusto no muito. É uma lição tirada daquilo que está no versículo 8. E isso se comprova sempre de novo. E as pessoas usam isso. Aquele que se mostra fiel no pequeno, no pouco, é colocado sobre o muito. Mas se a pessoa é desonesta na miudeza, ela provavelmente vai ser desonesta também nas coisas grandes. Versículo 11. Ei un ento adiko mamona pistoi uk egeneste, to aletinon tis himin pisteusei. E se, ou portanto se, ento adiko mamona, no mamon injusto, ou seja, na riqueza deste mundo, vocês não são ou não se mostrarem pistoi. O egenes é o verbo ginomai, que tem o sentido de mostrar-se de uma certa maneira, ou seja, se vocês não comprovam que são justos, fiéis no uso das coisas deste mundo, da riqueza deste mundo, quem vai confiar para vocês as coisas a verdadeira riqueza? Isso aparece depois lá também em 2 Timóteo, né? Tem um texto aqui à margem, para alguém assumir uma função, um ministério na igreja, tem que ser alguém que governa bem a sua própria casa. Como é que ele vai assumir o governo da igreja se ele não consegue administrar a própria vida? Então esse é fidelidade no pouco, por assim dizer, habilita para a fidelidade naquilo que é bem mais importante. Versículo 12, kai ei ento alotrio pistoi uk egeneste to himeteron tis himindose. Está conectado ao versículo 11, se no dos outros vocês não se mostrarem fiéis, quem dará para vocês aquilo que é de vocês? Mais uma lição, versículo 13. Udeis oiketes dinatai dysin kiriois dulewen. Egar ton hena misesei kai ton heteron agapesei, e henos antexetai kai tu hetero katafronesei. Udinasti theodu leuen kai mamona. Esse texto tem paralelo em Mateus 6:24, no Sermão do Monte, e com exceção das duas primeiras palavras, o resto é tudo igual, exatamente igual no grego. Ninguém ou nenhum servo pode a dois senhores servir, pois ou a um odiará e a outro amará, ou a um favorecerá e a outro desprezará. Não podeis a Deus servir e a Mamon. Ou seja, é impossível ser um servo de dois senhores ao mesmo tempo. E essa é a grande temática da pregação de Jesus. O grande concorrente do reino de Deus, ou do próprio Deus, sempre é a riqueza deste mundo. Por isso Jesus fala tanto a respeito dessa temática. O 14 e 15 é um finzinho aí, né? A gente poderia até terminar no 13, mas segue o texto. Equon debtauta panta hoi farisaioi filargiroi hiparchontes kai exemicterizon auton. Ouviam todas essas coisas os fariseus filargiroi. Hiparchontes, sendo filargiroi. Eles, pessoas que amam o argirion, que é a prata, que é o dinheiro. Então são amantes do dinheiro, kai exemicterizon auton. Esse é um termo
que aparece só 2 vezes no Novo Testamento, 2 vezes em Lucas, a outra vez lá em Lucas 23, e mikter em grego é nariz. Então, ex emekterizon significa assim, levantar o nariz e dizer, quem está ligando para isso? Quer dizer, debocharam de Jesus. E aí vem a palavra final, no 15, kai epenautois, himeis este hoi dikaiuntes heautus enopion ton anthropon, hodeteos ginoskei tas cardias himon. Hotito en anthropois hypselon deligma enopion tu theu. E disse a eles, fala de Jesus, vós sois hoi dikaiuntes, os que justificais a vós mesmos diante das pessoas, diante dos homens. Hodeteos ginoskei tas cardias himon. Mas Deus conhece os corações de vocês. Ou nós diríamos o coração de vocês, porque cada um tem um coração só. Hotito en anthropois hypselon, porque o que entre os homens ou entre as pessoas, hypselon, isto é, elevado, bdeligma enopion tu theu, é abominação diante de Deus. Abominação, bdeligma, é uma palavra que denota uma coisa nojenta. É o mesmo termo que aparece lá em outros textos como o abominável da desolação. É uma coisa que repugna, digamos assim, a presença, por exemplo, de ossos humanos dentro do templo seria uma abominação, que faria com que as pessoas abandonassem o lugar. Então, bdeligma é uma coisa que Deus tem nojo, ele nem olha para aquilo. Então, é o contraste que Jesus faz. Aquilo que as pessoas consideram importante é a abominação diante de Deus. Isso certamente envolve também essa questão do mammon, né, dos recursos deste mundo. Esta, então, é uma parábola de mordomia, assim chamada, de administração. Ela foi contada para os discípulos, ela é para a igreja, e a gente pode tirar várias lições, como elas estão colocadas aqui no final, sobre como usar bem os recursos deste mundo. A igreja geralmente não tem muitos recursos, mas aqueles que ela tem, ela deveria saber usar e usar bem e usar com vistas àquilo que vai além desse tempo, para que aqueles que forem digamos assim, evangelizados com os recursos que nós temos, nos recebam nos tabernáculos eternos.